São José dos Campos é uma das principais cidades do Cone Leste paulista e possui quase 700 mil habitantes. Essa é uma das principais áreas verdes do município para quem procura natureza próximo de casa. Mas em outras partes urbanas, o que nós vemos é um cenário bem diferente. Elevada capacidade de absorção de calor de superfícies urbanas, impermeabilização dos solos pelo calçamento e desvio da água por bueiros e galerias, concentração de edifícios, poluição atmosférica. Essas são as principais causas de um efeito muito comum na malha urbana, a ilha de calor. A ilha de calor é caracterizada pelo aumento da elevação da temperatura em alguns pontos da cidade. O nome Ilha de Calor se dá pelo fato de uma cidade apresentar em seu centro uma taxa de calor muito alta, enquanto em suas redondezas a taxa de calor é normal. Ao contrário de outros fenômenos climáticos, onde a ação do homem apenas agrava ou interfere, as ilhas de calor são puramente antrópicas. Além dessas causas, o crescimento desordenado e a falta de uma política ambiental levaram a uma drástica redução da vegetação, prejudicando o albedo. O albedo é a porcentagem de energia refletida pela superfície em relação ao total que nelas se incide. A neve tem um albedo elevado, refletindo quase a totalidade da energia solar nelas incidente, logo não aquece muito. A superfície de cor escura tem um albedo muito fraco, o que se traduz numa grande absorção de radiação solar e num constante aquecimento. As consequências das ilhas de calor são negativas para o meio ambiente, pois favorecem a intensificação do fenômeno do aquecimento global. Alguns estudos apontam que os centros das cidades costumam ficar 7 graus mais quentes que as periferias. Vale observar, contudo, que as ilhas de calor não se distribuem homogeneamente ao longo das cidades, proporcionando uma grande variabilidade térmica entre um bairro e outro. O fenômeno provoca desconforto quando andamos em ruas cercadas de asfalto, prédio e com poucas árvores. Também gera um gasto maior de energia devido ao uso excessivo de aparelhos como ar-condicionado, além de estar associada a outros problemas como inversão térmica. no município de São José dos Campos, em um estudo elaborado no ano passado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, está entre as maiores contribuintes para a formação de ilhas de calor no país. A diferença pode chegar a 3 graus entre o município e seu entorno. São Paulo e Rio de Janeiro estão à frente, e todas elas apresentam uma característica em comum. A superfície natural foi substituída pela forma desordenada, por asfalto, concreto e outras construções. Soma-se a isso a chegada de milhares de indústrias e a construção de rodovias. São José dos Campos recebeu muitas indústrias e atraiu uma grande quantidade de trabalhadores, estimulados pela instalação do CTA, INPE e a inauguração da rodovia Presidente Dutra, e por várias políticas públicas, federais e estaduais, se transformando em um importante polo tecnológico. A cidade cresceu 1.800% entre 1953 e 1997, e atualmente é um importante polo tecnológico e continua vivenciando um grande crescimento urbano. O crescimento de São José é associado a uma substituição dos materiais naturais pelos materiais artificiais. O relatório, dividido em 3 volumes, também cita as empresas automobilísticas de São José e Taubaté como grandes poluidoras da atmosfera. A secretária de Meio Ambiente de São José dos Campos disse que a cidade é bastante afetada por ser cortada pela Via Dutra e por estar em um vale. Também destacou que a Prefeitura desenvolve políticas públicas para diminuir os impactos da poluição na cidade, além da implantação de mais de 80 quilômetros de ciclovia, o que diminui no uso do automóvel juntamente com os corredores viários que vão estimular o uso do ônibus. A secretária também disse que o grande problema não é o tamanho do prédio a ser construído no município, mas sim o adensamento de prédios. Porém, o ambientalista Vicente Sioff conclui que o prognóstico não é bom e que estamos distante de uma solução. A legislação avança, mas a prática não pega. Na imagem do município de São José dos Campos, observa-se que as áreas urbanas apresentam temperaturas entre 20 e 24 graus, enquanto nas áreas com vegetação a variação da temperatura foi entre 16 e 18 graus. Já nas áreas predominantes industriais apresentaram picos de temperatura até 4 graus maiores que a temperatura das regiões urbanas em geral.
Também foi possível identificar que a ilha de calor não é restrita ao verão, mesmo ocorrendo a redução das manchas térmicas no inverno, sabendo-se que as ilhas de calor promovem a circulação local dos ventos em direção às áreas mais quentes e que o ar da cidade é construído de diversos poluentes. Conclui-se que nas áreas onde a ilha de calor é mais intensa, há, além do desconforto térmico, a baixa qualidade do ar, agravando ainda mais a qualidade de vida dessa população. Na figura referente ao Jardim Morumbi, cujo adensamento é horizontal, as temperaturas observadas foram relativamente altas, entre 20 e 26 graus Celsius, enquanto que as temperaturas dos locais de vegetação estavam entre 16 e 20 graus Celsius. Em relação aos adensamentos horizontais, a justificativa da ilha de calor ocorre pela alta taxa de ocupação do solo e pelo uso de material cerâmico na cobertura das casas. Nessa imagem é apresentada a região do bairro Jardim Aquários, que nos últimos anos sofreu forte verticalização para atender a classe média e alta. A área não ocupada à direita da imagem é composta por pastagem, onde está inserido um pequeno condomínio fechado. A elevação da temperatura está além do esperado para uma área verticalizada, talvez por ser um local mais elevado, onde as correntes de ar são mais frequentes, e devido ao espaçamento entre os prédios que permitem a ventilação e renovação do ar. Na área demarcada com o círculo corresponde ao telhado e estacionamento do Carrefour, com temperaturas entre 32 e 40 graus e entre 16 e 26, respectivamente. Embora o estacionamento seja asfaltado, algumas fileiras possuem coberturas por tendas, refletindo em uma temperatura mais baixa. Na análise de áreas industriais, é perceptível como o material utilizado nas construções são importantes no processo de absorção e radiação do calor. Na figura referente aos galpões da GM, as temperaturas das coberturas dos galpões e dos estacionamentos chegaram a patamares mais altos em relação às áreas residenciais, variando entre 30 e 45 graus, sendo que nas áreas verdes, previstas pelas taxas de ocupação do solo, as temperaturas encontradas foram 14 a 18 graus. O último destaque decorre da variação da temperatura entre o período diurno e noturno, onde é perceptível a ação de lagos e matas atuando como ilhas de frescor durante o dia e ilhas de calor durante a noite, como observado na imagem. Este acontecimento deve-se ao tempo necessário para estes elementos atingirem a temperatura máxima durante o período de iluminação solar e dissiparem o calor armazenado durante o período noturno. Para resolver os problemas de ilhas de calor no município, propomos as seguintes soluções. Plantio de árvores em grande quantidade e criação de parques e preservação de áreas verdes, pois a vegetação diminui o índice de calor e ajuda na manutenção da umidade do ar, bem como a absorção de gases como o dióxido de carbono emitidos pela queima dos combustíveis fósseis nos veículos e chaminés das indústrias. Um aumento para 25% na fração vegetada na área urbanizada contribuiria para uma redução de temperatura da ordem de 2,5 graus. Diminuição e controle da emissão de gases poluentes pelos veículos e controle de poluentes emitidos por indústrias. Reduzir as áreas pavimentadas para permitir o aumento do processo de evaporação, que contribui também para diminuir a incidência de enchentes e deslizamentos de terra. Substituir as calçadas concretizadas por calçadas sexavadas ou de montagem, pois proporcionam uma melhor absorção das águas das chuvas, irrigando o solo logo abaixo das calçadas. Evitar a construção de prédios muito altos e muito próximos uns dos outros, contribuindo para o deslocamento do ar quente para as outras áreas da região. Diminuir o uso de aparelhos de ar-condicionado, a fim de diminuir a elevação média da temperatura. Substituir o uso de concreto nas grandes edificações por outros materiais que absorvam o calor durante o dia, reduzindo a temperatura no interior da cidade. Utilização de coberturas verdes são capazes de mitigar a ilha de calor porque absorvem 80% da entrada de energia e sua implementação não requer mudanças na estrutura urbana. Demolir casas e edifícios abandonados para a criação de áreas verdes que permitem a absorção dos gases poluentes e melhoram a circulação do ar. Para finalizar, também é importante a prática de uma política urbana, realista e eficaz, voltada aos problemas acumulados ao longo dos anos. É necessária uma política pública que promova a inclusão social por meio de um bom planejamento,
para que sejam estudados e minimizados todos os tipos de impactos ambientais, preservando e promovendo a qualidade de vida da população que ali vai residir, além de infraestrutura pública previamente instalada. Uma política pública pautada nesses parâmetros fará com que os espaços urbanos sejam menos discrepantes entre si, promovendo uma cidade mais democrática e menos exclusivista.